Pessoal, agora em Vaza Alegre são 12 horas 33 minutos. Ivan Silva, Fernando e mais ouvintes da cultura, nós temos aqui a satisfação de receber os nossos estúdios a presença da secretária de Educação de Vaza Alegre, Ângela Bernardino, e também o técnico da Secretaria de Educação e presidente da Comissão de Seleção 2023, o Jorge Henrique. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Bom, passado aí o processo de seleção, nós entramos numa fase em que tem algumas contestações em relação ao processo, né? E a gente trouxe vocês aqui para a gente tirar aqui algumas dúvidas, conversar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, o processo de seleção teve lá no início, né, digamos assim, uma observação foi feita pelos vereadores para fazer alguma modificação da edital. Foi feito, ok, e depois lançado. Aí vieram a realização das provas e depois a apuração de notas, essa questão toda. Houve questionamentos de pontuação, de notas, de critérios. Eu queria que você explicasse para a gente como é que foi isso, como é que vocês receberam essas posições das pessoas que participaram desse processo de seleção no quesito aí, apresentação de documentação, contestação de notas, pontuação. Fulano de tal que estava atrás, depois disso não, estava na frente, depois apareceu na frente. Como é que fica isso? Boa tarde, Marcos Filho. Boa tarde, Ivan Silva, meu colaborador Jorge e ouvintes da Cultura FM. Primeiro, assim, esse certame, ele foi feito de um modo simplificado, né? Foi lançado o edital. O primeiro ponto que entrou em análise foi que, na oportunidade, a comissão esqueceu de colocar a taxa de isenção e o presidente do sindicato, né, dos servidores públicos municipais de Vaza Alegre, de uma forma assim muito solícita e diplomática, entrou em contato comigo, vendo a possibilidade de que a gente pudesse estar fazendo uma releitura do edital, e isso aconteceu, né? Ele veio até a Secretaria de Educação, inclusive assim eu quero agradecer, né, pela postura que o presidente Erialdo teve, e sentamos e conversamos, fizemos uma análise e a partir daí foi colocado a taxa de isenção, e por conta disso é que a gente teve que mudar a data das inscrições para que isso fosse considerado, né? E para os candidatos que já tinham pago essa taxa, com o direito à isenção, foi preparado um termo para que ele recebesse o que ele já tinha pago. Né? Então, esse foi o primeiro ponto. Ok. Né? Beleza. Vamos agora no ponto em que algumas pessoas vão apresentando a documentação, logicamente, pontuação, posições, pessoas que questionaram questões de prova. Como foi que vocês resolveram essa problemática? Bem, como está previsto aqui no edital, que eu posso até pedir aqui ao presidente da comissão para especificar, né, melhor, dentro de um calendário, o que é que acontece, né, para questão de entrada de recursos, de análise, e tudo isso foi cumprido, né, normalmente, para que fosse reparado alguns erros. Ok. Jorge Henrique, quais foram os principais problemas que você recebeu em relação a contestações do processo de seleção? Muito boa tarde a todos, Ivan, Marcos, ouvintes da Rádio Cultura. Um dos primeiros pontos assim, ao qual a gente vinha recebendo foi a questão de uma pontuação de uma das candidatas, né? Isso em primeira fase, numa prova objetiva, em que a gente percebeu que para aquele cargo de creche infantil ao quinto, havia tido um erro em alguns candidatos na posição de máscara de correção. Né? Quando foram verificada essa correção, foi orientado que o candidato entrasse com recurso exatamente para que a gente fizesse uma revisão dessa contagem de pontos e que fizesse a correção, o que foi realmente feito, né? Que saiu inclusive em resultados de recursos, né? A gente tem lá o resultado de recursos, então toda a documentação que foi revista, está tudo no site da prefeitura, certo? Está falando lá da recontagem de pontos, e a gente, aferido essa pontuação, logicamente o candidato tendo direito à pontuação, a gente atribuiu, né, da forma como era para ser feito.
Ok. Aproveitando que não foi feito, Você aproxima um pouquinho mais, então. não foi feito essa correção só das pessoas que entraram com o recurso. Tendo em vista esse erro, né, nessa turma, então já foi revisitado, revisado todos que tinham sido passados por a correção dessa equipe. Eu queria que vocês explicassem para a gente como é que funciona essa questão do candidato. Ele faz a prova, logicamente tira a pontuação dele. Depois tem o que é que conta mais? Tem a experiência, a apresentação de prova de títulos. O que isso pode modificar a posição do candidato na disputa pela vaga? Bom, em primeira fase, a prova objetiva valia 60 pontos, né? E aí contava com quesitos de língua portuguesa, de matemática e também para alguns cargos tinha área específica, né? O candidato, como eu disse, a pontuação máxima era 60 pontos. O candidato obtendo no mínimo 50% dessa pontuação, não zerando em nenhuma das outras áreas, né, nem específica, nem português, nem matemática, ele passava para uma segunda fase, onde a gente iria atribuir a questão da pontuação em currículos, né? Iríamos analisar esse currículo, cada item era pontuado também, né? A questão de anos de experiência era atribuído 2 pontos por ano completo de experiência. Se o candidato não tivesse um ano completo, mas tivesse em 6 meses, já era aferido 1 ponto, e assim foi feito, né? Esse resultado final que saiu ontem é um resultado em que é a somatória da primeira fase, juntamente com a segunda, e como a própria Ângela falou, trata-se de um cadastro reserva, né, para a formação de um cadastro reserva, e aí a gente vai fazendo as convocações de acordo com a necessidade. Ok. Chegou para a gente um questionamento que já trata exatamente dessa questão do cadastro reserva, que eu queria que vocês colocassem aí, que algumas pessoas estão colocando, olha, teve um processo de seleção em 2021. Esse processo de seleção agora estão chamando pessoas de lá e tinha vaga nesse processo de seleção de 2023 para a mesma função, né? Eu queria que você explicasse para a gente isso aí. Bem, como a gente já colocou aqui, a seleção é cadastro reserva, né? Ou seja, você fica ali no banco e de acordo com a necessidade que for havendo, vai tendo a convocação. Nós tivemos uma seleção de professores de creche até o 9º ano e essa seleção, ela se venceu agora no dia 30 de dezembro, certo? Então, em vista disso, a gente precisaria fazer essa seleção. Colocamos também de cuidadores, porque nós tivemos uma seleção para, né, de junho de 2021 e que essa seleção aqui ela está vigente até o dia 30 de junho de 2023. Como aproveitamos também e colocamos os profissionais intérpretes, que a gente tem atualmente 4 alunos, né, surdos, e que a gente carece de ter esse profissional para atender a esse aluno. Tendo em vista que os cuidadores, eles já se vencem no dia 30 de junho, a gente abriu o cadastro reserva para que, quando esses 47 aprovados, que em 2021 se encerre o contrato deles, a gente comece a chamar esse cadastro reserva que foi feito atualmente. Ok. Então, pessoas, por exemplo, que participaram em 2021, fechando o contrato, tendo participado desse novo processo e sendo aprovado, pode continuar? Com certeza. Ok. Muito bem. Você quer acrescentar sobre esse ponto aí, Jorge? Eu que gostaria de Pois não. aqui. Pois não. Pega aqui a questão de cuidador, né? Nós temos hoje aprovado 47 candidatos dessa seleção do 2º semestre de 2021. Como é que se dá o processo para a chamada de cuidador? O que é dito na diretriz? No período de 10 a 15 dias letivos, a escola faz o diagnóstico, porque é a escola que recebe o laudo, e nesse período, após esse diagnóstico, é repassado para a equipe da Secretaria de Educação, a equipe multidisciplinar, sobre a coordenação
de Maria Costa, que é a coordenadora da educação especial. Após isso, é avaliado nos resultados dos laudos, segundo a orientação do neuropsiquiatra. Vai dando atendimento para os alunos com laudo de maior dependência de um adulto. Certo. Então, dentro desse diagnóstico, né, que a gente vai acompanhando, a partir daí a gente vai fazendo a publicação de uma determinada chamada para atender aqueles casos que a gente tem, porque assim, não é o fato de ter esses 47 aqui aprovados, vem todo mundo aqui para a secretaria que amanhã assume. Não, tem que ir para uma publicação. Após a publicação, cada candidato é comunicado para comparecer na Secretaria de Educação para saber se ele vai assumir ou não. E na medida que for tendo as desistências, a gente vai convocando os demais. Por exemplo, nós tivemos uma chamada com 16 candidatos. Uma das candidatas, que eu vou aproveitar aqui e pedir licença a ela para citar o nome, a Diana Roberto Bezerra da Silva. Ela, quando foi chamada agora, ela desistiu, né? Ela já está assumindo uma outra função e não tem como assumir a vaga de cuidador, porque o cuidador tem que trabalhar 8 horas. Se ela já está trabalhando no expediente, então ela já desistiu. E aí, desse número dos 16, os demais já foram convocados, né? Teve a publicação, já foram convocados, já foram direcionados. Amanhã a gente faz uma nova publicação com parte desses candidatos aprovados, juntamente com o intérprete. Na hora que é publicado, o processo continua do mesmo jeito. São convocados a comparecer na secretaria, a assinar os contratos. Então, assim, de certa forma, leva um tempo, porque tem essa parte burocrática e que juridicamente tem que ser seguida dessa forma. Ok. Ângela e Jorge, chegam aqui algumas perguntas e eu vou começar a fazê-las para vocês. Por que erraram tantas máscaras de correções de pontuação? É uma. E a outra é por que fizeram a correção de algumas pontuações depois do resultado oficial? Na questão da máscara de correção, foi somente na máscara, no posicionamento de uma máscara do cargo de creche infantil ao quinto. Foi somente esse erro assim que foram observados na correção de primeira fase. Em segunda fase já, teve alguns candidatos que procuraram a comissão, visto que questões que tinham sido anuladas em períodos de recurso, na recontagem desses pontos não tinham sido atribuídos a duas candidatas em específico, né? E que foram retificados em outro período de recurso, visto que a gente não pode estar corrigindo a qualquer momento, né? Tem que ser aberto esse período para que a gente possa estar fazendo essas devidas retificações. Ok. Bom, a Tassiana Pinheiro quer saber quantos professores serão convocados. Bom, o ano passado, nós tivemos 94 contratações de professores de contrato temporário, de creche até o 9º ano. Certo. Com esse realinhamento que a gente tem feito com relação ao tempo integral, né, já vimos que foi possível 20 professores efetivos irem para vagas que, né, vendo a questão de número de alunos, de diretriz de matrícula. Então, neste momento, eu asseguro neste momento, né, que talvez a nossa necessidade seja de contratação de creche ao 9º ano, no máximo de 50 professores. 50 professores. A Ivoneide Almeida diz, por favor, pergunta à secretária quando os monitores vão ser contratados, né? Tem quantidade Ivoneide, também? Ivoneide Almeida. Certo. Olá, Ivoneide, meu abraço. Ivoneide, segunda-feira, os monitores, né, do transporte escolar estarão sendo convocados para um momento formativo na Secretaria de Educação, para que na terça-feira eles já estejam em campo. Como é que funciona esse trabalho desses profissionais que vão atuar? Pronto. Primeiro, é feito um levantamento por rotas de alunos com a idade de 7 anos abaixo. Né? Sim. E
com esse levantamento, a gente, por exemplo, tem rotas que nós não temos nenhum aluno com essa idade. E tem outras que já tem um número bem significativo. Então, assim, foi feito esse levantamento, teve uma seleção também. Esses monitores, eles se tornaram bolsistas, né? E eles devem acompanhar a criança desde o local de saída até a escola. Ele também é responsável pelo trabalho de busca ativa, isso está regido na lei da monitoria do transporte escolar. E, ao retornar, né, depois das atividades escolares, eles acompanham as crianças até os seus locais de residências. A Selma Araújo diz: boa tarde a todos, gostaria de saber sobre os cuidadores. A minha filha é autista e nunca mais foi para a aula por falta de um cuidador. Pronto. Com certeza, quem é a pessoa? Selma Araújo. Pronto. Selma, pode ficar tranquila, né, que já hoje à tarde a gente vai estar fazendo um novo levantamento para ir um grupo de cuidadores para que esteja a gente disponibilizando para alguns casos. A Diana Souza pergunta aqui, acho que é praticamente a mesma questão, mas deixa eu ler aqui. Gostaria de saber quando o cuidador da criança autista vai começar a cuidar da criança na escola. Pronto, deixa eu explicar aqui uma questão também com relação à criança autista. E no início eu disse, né, a gente tem uma orientação do neuropsiquiatra que tem que ser avaliado o grau de autismo da criança. Nós temos num grau mais elevado, num grau moderado e no grau leve. Tem crianças que é autista e ele não depende, né, de nenhum cuidador, amparo, né, de uma pessoa adulta, de um cuidador. Já temos os casos que realmente tem uma dependência total. Então, a gente, assim, avalia todos esses casos, junto com a equipe multifuncional, né, psicólogo, assistente social, a coordenação da educação especial, e na medida que vai tendo esses levantamentos, a gente sempre está direcionando, né? Ok, então... Outra coisa que eu gostaria de dizer, assim, uma outra coisa que deve ser esclarecida é que hoje a diretriz não determina quantos alunos numa sala de aula é para ter o cuidador. Ou seja, antes a diretriz dizia assim, por sala, 2 alunos com necessidade especial ou deficiência, né, como é dito atualmente, para um cuidador. Hoje não. Pode, se tiver 10 crianças numa sala de aula carecendo do cuidador, o cuidador vai estar amparando essas 10 crianças. Ok. Tem uma pergunta aqui que eu acho que muita gente deve fazer. A gente mora numa cidade pequena, e geralmente esses questionamentos eles surgem quando tem um processo de seleção. A Marciana Souza, ela diz, são umas, ela já não coloca só a da educação, né? Quando ela diz são umas, ela já diz que são mais, são todas, né? Seleções que só entra quem tiver padrinho. Caso contrário, olha, nem a documentação. Como é que vocês tratam e lidam com essas questões? Eu queria, né, dizer aí a Marciana, né? Eu não sei de qual seleção ela já participou e que houve isso, mas lhe garanto que na minha gestão e pelo trabalho que a gente tem tido dentro da Secretaria de Educação, de muita responsabilidade, muito comprometimento, muita lisura, lá não está tendo nenhum apadrinhamento. Inclusive, gostaria até de colocar aqui alguns exemplos de realmente pessoas que entram em contato comigo e dizem assim, olha, eu fiz a seleção, eu fiquei em local, em posição tal, e eu simplesmente leio a mensagem e não respondo. A pessoa pode até achar que pode ser antipático, não receber o retorno, a devolutiva. No meu entendimento, é exatamente uma postura de compromisso, responsabilidade e lisura naquilo que está fazendo. Inclusive, a gente aqui, eu posso falar aqui pelo presidente da comissão, qualquer pessoa que participou do certame, que quiser ter acesso ao processo, documentação, nós temos tudo lá na Secretaria de Educação. Ok. E você, Jorge, como presidente, como é que soa uma pergunta desse tipo?
Bom, é muito importante. Deixando claro que ela está dizendo umas seleções, ela não está se referindo especificamente a essa seleção. Né? É muito claro que claro que um processo seletivo desse tipo é preciso que tenha uma responsabilidade muito grande, né? E assim, a comissão está na minha frente, graças a Deus, foi uma comissão que a gente visou, está trabalhando ali arduamente, com responsabilidade, com compromisso, com seriedade, né? Porque é importante que a gente tenha essa seriedade no que diz respeito à revisão de pontos, à contagem, à análise de currículo, à questão de correção de provas. Então, desde dessa etapa, a gente veio agindo assim, dessa forma, né? Com bastante lisura. Sempre me coloquei muito à disposição para responder quaisquer esclarecimentos assim que algum candidato venha a ter, né? Sempre alguns que falam comigo via WhatsApp, eu peço para irem até a secretaria falar comigo, que aí a gente responde e mostra o que realmente ocorreu. Eu até gostaria assim, de falar com relação à questão de apadrinhamento e de que como tem sido o nosso comportamento e o meu comportamento como profissional, porque eu zelo pelo meu nome enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu tive 2 sobrinhas concorrendo à vaga de cuidador. Se fosse para ter apadrinhamento, elas teriam sido amadrinhadas, né? No entanto, uma delas nem tinha entrado no primeiro momento, só entrou para a segunda fase porque foi anulada uma das questões, mas não teria entrado, né? Então, assim, a gente tem procurado, assim, tratar de forma justa, exatamente para com aqueles que se submete a um processo desse, porque a gente tem que exatamente preservar e zelar exatamente por um compromisso realmente profissional, né? Então, a gente deixa exatamente à vontade para qualquer candidato ou qualquer cidadão que queira estar na secretaria, né, para acompanhar todo o processo, a gente está disponível. A Regilane Renato diz, quando vai ser realizado o reembolso da inscrição? O reembolso, né, a gente já recolheu os termos, né, durante as inscrições, os termos daqueles candidatos que tinham direito à isenção e que preencheram corretamente, a gente enviou a documentação para a contabilidade. Na contabilidade é feita uma justificativa dessa devolução juntamente com a liquidação desse termo, né? E aí, passado de lá, vai para a tesouraria, que é onde é feito o reembolso. Na última vez em que eu busquei saber informações a respeito, ainda estava na contabilidade, então, passado da contabilidade, já vai para o pagamento. Ok. Muito bem. Então, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso grande Jornal da Cultura, trazendo esses esclarecimentos, explicando diretamente à população esses questionamentos relativos a esse processo simplificado de seleção. Dizer que a gente está por aqui sempre à disposição para mais detalhes. Se quiserem acrescentar mais algum ponto, por gentileza. Nós que agradecemos, assim, eu em particular agradeço a oportunidade, que é muito importante que a gente esteja esclarecendo esses pontos, que a gente sabe que também é dúvidas de muitos, né? A gente muitas vezes pode não ter aquele tempo no dia a dia de acordo com a correria de estar atendendo ali a todas as demandas, mas a gente está sempre respondendo e esclarecendo as dúvidas daqueles aos quais nos procuram para saná-las. Ok, muito obrigado. Eu também quero agradecer, Marcos e Ivan, por a oportunidade. Eu sempre digo, eu acho bom vir para aqui para esclarecer, né, situações. Né? Com certeza, até porque às vezes, assim, de repente se cria uma situação, às vezes até porque a própria pessoa não sabe, né, outros não sabem, e aí esse é um momento que, né, de forma bem ampla, a gente pode estar, né, esclarecendo e apresentando às pessoas a nossa disponibilidade para que esteja indo na secretaria, acompanhar, no caso de um processo desse, e com certeza os que virão aí por à frente. Tá bom. Obrigado mais uma vez, Ângela Jorge, pela participação conosco, trazendo essas informações para a nossa população. Então, vamos fechar o programa agora, né, Ivan Silva?